Era um domingo normal, eu estava a fazer ginástica, que eu fazia habitualmente em casa. Estava a levantar peso e senti uma coisa esquisita na cabeça e perdi a força do braço. Depois, quando tentei testar para perceber o que é que se passava, porque podia ser alguma coisa muscular, percebi claramente que o meu braço não estava a funcionar. Então achei que era melhor perceber o que é que se estava ali a passar, e quando me tentei pôr de pé, caí para o chão. Eu aí percebi, passa-se aqui qualquer coisa de muito grave. Mas quando tentei ir apanhar o telemóvel para chamar por socorro, vi que também já não conseguia arrastar-me. Estava sozinha. Estava sozinha. E depois também tentei fazer uma chamada pelo Apple Watch, também não consegui. E depois nessa altura eu percebi claramente, eu estou a ter aqui qualquer coisa de perigoso. E nessa altura, pronto, aí o instinto de sobrevivência, eu acho que entra em ação. Eu percebi que o socorro não saía, porque eu já estava também com a voz muito baixinha. Então eu empurrei um banco que fez barulho no chão, o meu cão ouviu, depois o meu filho ouviu. E eu aí, quando ele abriu a porta, ele perguntou o que é que se passa, porque eu estava a fazer ginástica num andar de baixo, onde eu vivo, por isso dava para ouvir. Então eu disse-lhe, eu chamei socorro, ele foi ter comigo e eu disse-lhe logo, olha, eu acho que eu estou a ter um AVC, vamos ter que ir para o hospital. Olá, bem-vindos à 4ª temporada do podcast O Céu é o Limite, um podcast sobre liderança e carreiras, onde lhe trago semanalmente histórias inspiradoras de líderes nacionais que estão a marcar o presente e prometem mudar o futuro com as pessoas no centro da sua estratégia de gestão. Eu sou Cátia Mateus, jornalista de Economia do Expresso. Este é o podcast O Céu é o Limite e hoje recebo na cadeira do líder Joana Ferraz da Costa, administradora do grupo Iberfar. Joana, bem-vinda, é um gosto. Muito obrigada pelo convite, é um gosto de estar aqui. Obrigada a ele por aceitar. Há líderes que nos ensinam a fazer crescer empresas e carreiras e há líderes que nos explicam como se reconstrói uma vida. É o caso da convidada deste episódio, Joana Ferraz da Costa. Economista de formação, Joana é administradora do grupo Iberfar, habituou-se desde cedo à exigência, à responsabilidade e à ideia de que o trabalho bem feito exige disciplina, persistência e muitas vezes sacrifício. Mas aos 44 anos, um AVC obrigou a parar e aquilo que parecia ser apenas uma interrupção da sua carreira acabou por se transformar numa profunda reflexão sobre identidade, vulnerabilidade, liderança e aquilo que verdadeiramente importa na vida. Neste episódio falamos da infância, da família empresária onde cresceu, da construção da sua carreira, dos desafios de liderar pessoas e da forma como uma experiência limite mudou para sempre a sua relação com o trabalho, com o sucesso e com a vida. Joana, é um imenso gosto recebê-la. No episódio de hoje, falamos de saúde e de liderança. Duas dimensões que devem caminhar lado a lado, sempre. Na Volvo Cars, há quase 100 anos que o foco é exatamente o mesmo. As pessoas, a sua segurança e o bem-estar de todos os que conduzem os nossos automóveis. O novo Volvo ES90 é a prova disso. Um modelo onde impera o equilíbrio. Pare, respire fundo. Ajuste a luz ambiente do habitáculo e deixe-te levar pelo silêncio de uma cabine altamente insonorizada. Ou, se preferir, pelo som envolvente das 25 colunas de alta fidelidade da Bowers & Wilkins. Este é um topo de gama que o ajuda a cuidar de si, enquanto cuida dos outros. Novo Volvo ES90 for Life in Balance. Há pessoas que aprendem a liderar nas escolas de gestão, outras que aprendem à mesa de casa. Onde é que a Joana aprendeu a liderar? Eu acho que aprendi um bocadinho com o meu pai, que eu sempre acompanhei muito o trabalho dele, tanto eu como patrão dos patrões na CIP, como depois nas empresas. E orgulhava-me muito de ver o que ele fazia. Outro exemplo também que eu tinha era a minha avó, que sempre foi um exemplo para mim, licenciada em farmácia, sempre foi muito trabalhadora, muito... Nunca, o facto de ser mulher, ainda por cima naquela geração, nunca lhe pôs travões nem nada. Nunca impediu de ser o que quisesse ser, não é? O que quisesse, exato. Eu também me inspirava a vê-la, ver o percurso dela e a atitude dela perante o trabalho. Quando pensa na Joana criança, com 10 anos de idade, por aí, próximo, o que é que já estava lá que ainda hoje reconhece em si? Eu lembro-me que eu desde pequena que era muito...
eu gostava de estar sem nada para fazer, tanto que eu ainda não estava, eu acho que eu ainda não estava na primeira classe, e eu dizia à minha mãe quando chegava à casa que ia ter que fazer trabalhos de casa para imitar as minhas irmãs. Eu até inventava que tinha trabalhos de filosofia e que tinha trabalhos de matemática, e a minha mãe, mas eu então mostro lá. E eu aí ficava um bocado aflita e tipo arranjava uns cadernos para mostrar qualquer coisa. Depois outra coisa também engraçada de criança é que eu gostava muito de brincar às bonecas, mas gostava muito de brincar aos escritórios. Eu estou muitas vezes em casa dos meus avós com as minhas primas, montávamos ali um escritório com uma máquina de escrever, uma caixa registradora, e estávamos ali, eu lembro que marcávamos reuniões e fazíamos telefonemas. Portanto, essa ideia do trabalho e do gosto pelo trabalho é uma coisa que vem desde muito cedo. Desde pequena, sim, sempre quis ser mãe, mas sempre pensei que queria trabalhar. Crescer numa família empresária fazia sentir orgulho, pressão ou era uma normalidade no seu contexto? Eu acho que esses dois primeiros, orgulho, por um lado, por ver tudo o que estava construído à volta e desde quando é que tinha sido, mas também alguma pressão. Falava-se muito de negócios à mesa na hora de jantar e de trabalho. Era um assunto pequena, comum. Não muito. Só mais tarde é que se começou a falar mais. E por acaso tinha graça que até era mais em casa dos meus avós. Eu ia lá, os meus avós moravam no andar de baixo de mim, e então eu ia muitas vezes lá jantar, e aí o meu avô às vezes falava com a minha avó e eu gostava de ouvir as conversas deles. O que é que aprendeu nesse contexto familiar com os seus pais, com os seus avós, sobre responsabilidade neste contexto de trabalho e também de vida que continua a aplicar hoje, Joana? Muito o rigor, a responsabilidade, não falhar os compromissos com os outros. A minha avó também dizia sempre uma frase que eu gostava muito, que eu repito muitas vezes, que é: não deixes para amanhã aquilo que podes fazer hoje. Está muito isso. É que giro, engraçado. Era comum, era né? Eu ainda hoje às vezes digo isso aos meus filhos, tipo, não sei se hei de fazer isto hoje ou amanhã, não. É melhor fazer já, é para fazer. E isso é um bocadinho, eu acho que isso liga muito à lógica do honrar os nossos compromissos, não é? E primeiro estão as obrigações, depois veio o lazer. Fala-me de si, Joana, por onde é que andou até aqui chegar? Antes da Iberfar trabalhou fora do grupo familiar, portanto é formada em economia. Era importante provar-se a si própria, provar também no contexto familiar, fora do grupo, antes de lá chegar? Para mim era muito importante, até porque eu tirei o curso de economia com uma boa média e achava que tinha o privilégio e a obrigação de me empregar, de ir para o mercado de trabalho e provar também quem eu era, sem só ir trabalhar para as empresas da família. E eu sempre fui ambiciosa e sentia orgulho se fosse convidada para uma empresa bem conotada. Andou por onde? Fiz um primeiro estágio no Banco Santander de Negócios. Depois a seguir decidi tirar um mestrado em econometria, que era uma coisa que eu já tinha pensado que queria muito fazer. A seguir ao mestrado fui convidada para dar aulas na Católica. Foi uma experiência que eu gostei imenso, porque fui dar aulas aos alunos dos mestrados de engenharia. E até eles tinham praticamente a minha idade, porque eu tinha 25 ou 26, então no primeiro dia de aulas eu entrei e eles foram entrando devagar e estavam a falar. Que era a professora. E às tantas houve um deles que se vira para mim e pergunta, deve ter achado que eu era do secretariado, não sei, sabe se o professor está atrasado? Eu disse, olha, o professor sou eu. Bem, eles começaram-se a rir, eu também me comecei a rir, mas um bocado envergonhada, e pensei, bem, agora como é que eu mudo o chip mesmo para a professora? Mas foi muito engraçado, essa experiência gostei muito, embora tenha sido muito exigente, porque aquilo foi uma semana antes das aulas começarem. Eu já tinha dito, o professor que me convidou, ele sabia que eu tinha muito esse gosto, e uma semana antes das aulas começarem ele telefonou-me e disse, Joana, há aqui uma oportunidade para dar aqui uma cadeira de economia aos alunos do mestrado, mas as aulas começam para a semana. E eu disse, como assim para a semana? O professor que ia dar a cadeira agora à última hora teve que ir para o estrangeiro e não pode. E pronto, queríamos saber se está interessada. Então eu disse, o meu instinto foi logo dizer que sim. E depois quando desliguei o telefone pensei, bem, e agora? Exato, tinha tudo para preparar, é que não tinha uma única aula. Comecei do zero, numa semana, a preparar aquilo tudo. Então eu lembro-me que andei o semestre inteiro um bocado a correr atrás do prejuízo. E a tentar pôr as coisas em ordem. Sim, mas pronto, correu bem, e no fim do semestre até tive boas avaliações e tudo, foi bom. Trabalhou também em empresas públicas? Também, pois a seguir a essa experiência fui trabalhar para o IGCP, onde eu tive um total de 8 anos. E gostei imenso de lá trabalhar. Trabalhei no gabinete de estudos, tive a sorte de apanhar ali 3 fases muito importantes em termos de história económica. Foi a crise de 2008, o resgate da Troika em 2011, e depois a queda do BES em 2014. Por isso foram tudo momentos. Foi a melhor altura para ser economista em Portugal. Exato, eu dizia isso muitas vezes. Olha, eu tenho a sorte de poder usar os conhecimentos da licenciatura, porque normalmente as pessoas que tiram a economia vão trabalhar em gestão ou vão fazer outras coisas. Exato, em Portugal não há assim muita coisa que dê para a pessoa trabalhar em economia. Depois do IGCP é que, na altura,
Embora eu gostasse imenso de lá trabalhar e tive líderes que eu gostei imenso e que aprendi muito, que foi o João Moreira Rato e a Cristina Casalinho, mas depois na altura surgiu uma oportunidade de um cargo de chefia no departamento onde eu estava e foram recrutar fora. Eu na altura fiquei um bocadinho desiludida com isso e comecei a procurar alternativas porque percebi, olha, eu aqui não vou tenho crescer, espaço para crescer. Ou seja, tenho ambição, mas exato. a Joana, é engraçado que fale nisso. A Joana nessa altura posicionou-se também como uma pessoa elegível para esse Se calhar devia-me ter posicionado mais. E pergunto-lhe isto porque muitas das conversas que temos aqui, aquilo que resulta é que é um facto que as mulheres têm essa ambição, mas que muitas vezes também não a tornam visível, não é? E que essa é uma questão que para os homens não se coloca tanto como se coloca para nós, não é? É verdade. É porque eu acho que as mulheres também têm muito mais vincadamente o síndrome do impostor. Sim. E então eu se calhar achava que tinha essas qualidades, mas não queria, mas tinha medo que fosse percepcionada de outra maneira. Então se calhar também não me cheguei muito à frente. E pronto, e como essa oportunidade não surgiu, comecei a procurar outras coisas e ponderei então aí tirar o doutoramento e fazer uma licença sem vencimento. Mas depois, como essa oportunidade também não me foi dada, eu na altura fui conversar com o meu pai, porque eu gostava de ouvir a opinião dele. E o que resultou do fim do almoço foi: eu também não quero vir para as empresas do grupo, isso é que me deixava mesmo contente. Eu na altura lembro-me que fui para casa com dilemas do género: olha, estava eu a pensar em fazer o doutoramento e agora não há doutoramento. Não há doutoramento e agora vou mesmo juntar. Mas sente que o seu pai já tinha essa expectativa de que a Joana um dia pudesse optar por essa via, até porque eu que era um gosto nisso, dele. Sim, era um gosto que ele tinha e eu acho que era praticamente inevitável que eu ia acabar por ir para as empresas do grupo. O que é que aprendeu nessa sua passagem pelo setor público e pela área também financeira que depois levou para a empresa da família? O método de trabalho no IGCP eu acho que é muito bom em termos de processos, procedimentos, métodos de trabalho. Eu aprendi muito lá. E depois eu lembro-me quando cheguei à empresa que achei que havia algumas coisas que estavam um bocadinho antiquadas e quis levar essas boas práticas para lá. Eu acho que foi essencialmente isso, porque o trabalho era muito diferente. Alguma decisão de carreira profissional que lhe tenha sido particularmente difícil e de que ainda hoje se orgulhe muito? Desta fase mais inicial da sua carreira. Me orgulho. Tenho mais uma de que eu penso, olha, se calhar devia ter só experimentado isso. Por exemplo, eu antes de me juntar às empresas do grupo, eu recebi um convite para ir para o Banco de Portugal, que era uma coisa que eu tinha ambicionado durante muito tempo. E eu na altura recusei então para ir para as empresas do grupo e durante um tempo ainda estive ali a pensar, olha, se calhar ainda devia ter feito esta primeiro e ia a seguir. E lamento até hoje isso, não ter avançado para essa experiência. Não consigo dizer, gente, se voltasse atrás que fazia diferente. Agora que na altura tive pena, isso tive. Quando entrou na empresa da família, sentiu que tinha que conquistar legitimidade duas vezes, como profissional e como membro da família, ou como profissional essa questão da legitimidade já não se colocava pelo seu background anterior? Eu acho que se tem sempre, não é? Porque há sempre aquele pensamento que, olha, esta pessoa está aqui agora porque é filha do patrão, não é? Mas eu acho que não basta ter um bom CV e termos dito que trabalhamos aqui e ali para as pessoas automaticamente nos darem credibilidade. Eu acho que depois é com ações, com atitudes, vão vendo, olha, se a senhora esteve bem nesta situação, sabe deste assunto, toma decisões como deve de ser, e eu acho que aí a pessoa vai ganhando a confiança das pessoas. Qual foi o momento em que sentiu que os trabalhadores da empresa deixaram de a ver como a filha da família ou a filha do fundador e a passaram a ver como uma líder? Eu acho que isso é difícil de precisar um momento. Eu acho que isso é uma coisa que se vai construindo com o tempo. Que vai construindo com o tempo. Há vantagens e desvantagens de trabalhar na empresa da família. A Joana conhece as duas realidades. Conhece a realidade de trabalhar por conta de outra e a realidade de trabalhar para o grupo familiar. Qual é a maior vantagem que encontra em trabalhar numa empresa da família e o maior risco também? Eu acho que a maior vantagem é o sentido de propósito, que não tem nada a ver com uma empresa por conta de outrem. E depois um pormenor que parece pequeno, mas que é mesmo real. Eu quando trabalhava por conta de outrem tinha muitas vezes aquela neura de domingo. Amanhã vou trabalhar. Exato, amanhã vou trabalhar. E juro, isto é verdade. Na empresa familiar isso não se sente. E eu acho que isso é muito bom, porque é mais confortável ao mesmo tempo. E o maior risco de trabalhar numa empresa da família? O maior risco eu acho que é às vezes pôr em causa as relações, porque a linha que separa a família do trabalho é muito ténue. Quer dizer, eu trabalho com o meu pai, que para além de ser meu chefe é meu pai. Trabalho com as minhas irmãs, que para além de serem minhas colegas são minhas irmãs. E depois a pessoa tem sempre medo de dizer qualquer coisa que vá
Quer dizer, a pessoa ter um conflito com um colega de trabalho ou ter um conflito com um pai ou com uma irmã é muito diferente. É impossível separar completamente a família dos negócios. É. Como é que se gerem esses conflitos? Como é que se mitiga esse risco de conflito que pode às vezes existir? Que quando falamos de conflito não tem que ser um conflito aberto, não é? Pode ser uma divergência de opiniões em relação a determinada decisão, em relação a determinada estratégia. Não tem que ser uma coisa, quando falamos de conflito, não tem que ser uma coisa em escala grave. Exato. Mas como é que se mitiga esse risco? Eu acho que também aos poucos. A pessoa vai se apercebendo, olha, aqui isto não correu bem porque eu abri demasiado espaço para se entrar, ou eu falei aqui de coisas no trabalho que não devia ter falado, e a pessoa depois vai corrigindo. Acho que é um bocadinho por tentativa e erro. E como é que se tomam as decisões difíceis? Há alguma, quando se sabe em família que aquela decisão é uma decisão crítica, o que é que no vosso caso norteia essa decisão? Que regras é que são colocadas para que a decisão seja tomada da melhor forma possível, com a maior coerência possível e que seja confortável para todos? Mas aí está a falar de decisões mesmo de negócio. De negócio, sim. Ok. O meu pai também diz uma frase que eu acho que é muito gira, que é sempre: vou dormir sobre o assunto. Nunca se toma decisões no próprio dia. Então acho que acabamos por fazer uma grande reflexão e discutir entre todos antes de darmos o passo para a tomada de decisão. Pois claro que depende se são decisões mais pequenas ou decisões mais abrangentes. Se lhe retirassem, Joana, o apelido, o cargo, o currículo, como falava há pouco, que era preciso mais do que isso para que a pessoa fosse reconhecida, como é que a Joana gostaria que a descrevessem profissionalmente? Como uma pessoa trabalhadora, com foco, humana, orientada para objetivos, persistente. Eu acho que é um bocadinho as características do meu perfil. Gostava que isso fosse reconhecido pelas outras pessoas. É uma pessoa competitiva. Sou um bocadinho. Sim, sou. Sempre disse isso. Em que momento do seu percurso é que percebeu que era competitiva? Foi desde criança, logo? Foi para aí, a partir do 7º ano. Eu disse, eu agora quero ser mesmo muito boa aluna. Melhor da turma. Exato, e então aí, estudava e era muito competitiva. E tinha tinha boas notas. Não tinha excelentes, nem nunca tive média 18, mas tinha boas notas. O que é que sempre a moveu nesse perfil mais competitivo? A vontade de vencer ou a vontade de construir? Eu acho que um bocadinho essa pergunta é gira, mas eu acho que um bocadinho dos dois. E às vezes também mostrar. Eu queria que os meus pais se sentissem orgulhosos de eu ter boas notas e ser boa aluna e isso tudo. Eu acho que também era muito isso. Uma questão também de afirmação. Há uma diferença normalmente entre ser exigente e ser duras com nós, e sermos duros com nós próprios. Essa diferença às vezes é também difícil de clarificar. Quando é que se percebe, quando é que um profissional, na sua perspectiva, percebe que cruzou essa linha entre a exigência e o ser demasiado duro consigo próprio naquilo que são as metas, naquilo que são os objetivos, naquilo que são as ambições até? Mas isso connosco próprio? Sim. Eu acho que é quando começamos a ficar ou mais em baixo, ou quando chegamos a um ponto em que a pessoa não pode falar assim consigo próprio. Eu era muito assim. Tudo o que eu fazia, eu dizia sempre que não chegava, ou chegávamos ao fim e eu dizia, olha, devia ter dito isto, devia ter dito aquilo. E quer dizer, sempre assim. Havia sempre qualquer coisa que eu achava que podia ter feito melhor. Que eu acho que isso é bom, mas tem um limite. É o perfeccionismo de que fala. É uma virtude para si ou é uma forma de... é uma forma de, se calhar, socialmente aceite de ansiedade. Eu sinto muitas vezes assim, que esse perfeccionismo que eu também me imponho a mim própria é uma forma de ansiedade que a sociedade de algum modo aceita. Ela quer ser tão perfeccionista, quer fazer tão bem. É visto como uma qualidade. Exato. Mas paga-se um preço alto. Paga-se um preço muito alto, Alguma vez teve medo ou sentiu medo? A Joana dizia que tinha esse foco também em que os seus pais a reconhecessem como uma boa aluna, como uma aluna esforçada, como uma pessoa que fazia... Trabalhadora. Alguma vez teve medo de desiludir a família no seu percurso? Às vezes, sim. Em que situações concretas? Mais académicas, mais profissionais? Mais académicas. Lembro-me, por exemplo, de um caso quando eu era pequena, que eu andava nos cavalos. O meu pai também tem um negócio de cavalos. Sim. E eu tinha imenso medo. Durante algum tempo eu tive prazer. Depois chegou um ponto que eu já não tinha prazer, só tinha medo. Então eu tive para aí meses a ensaiar-me como é que eu havia dizer ao meu pai que não gosto que eu já não consigo ir mais porque isto não me compensa. Bem, eu aí tive muito medo de desiludir. E aliás, porque eu vi na cara dele, ele ficou claramente desiludido.
Qual foi o preço, Joana, que teve de pagar por ser a mulher altamente competente que todos viam e altamente focada naquilo que era a sua carreira? Eu acho que esta situação que eu agora tive de saúde foi um preço mesmo muito elevado que eu paguei. Joana teve um AVC eu tive um AVC 44 com 44 anos. Em vários artigos seus, Joana descreve-se como uma workaholic, portanto alguém muitíssimo focada ou quase exclusivamente focada no trabalho. Hoje usa mais essa palavra com orgulho ou como aviso? Como aviso, claramente. É porque eu tinha muito trabalho, muita responsabilidade, mas eu também impus esse próprio ritmo a mim própria. Eu acho que às tantas a pessoa fica viciada mesmo, como o próprio termo indica, não é? Sim. E depois habituar as pessoas a um standard que já não queremos dizer, vemos um e-mail ao fim do dia. Sim. Eu penso, mas isto eu posso responder amanhã, mas depois pensar, não, mas como eu costumo responder sempre, todos as pessoas têm essa expectativa. As pessoas já têm essa expectativa e eu não as quero desiludir. Mas e depois o mal é que pomos as pessoas também nisso. Porque depois os outros também respondem, têm medo de se não responderem, que é sinal de desleixo ou que não estão empenhados, e depois isto aqui é um efeito bola de neve, ciclo, claro, exato. Joana, recorde-nos esse dia do seu AVC. Como é que isto acontece? Então era um domingo normal, eu estava a fazer ginástica, que eu fazia habitualmente em casa, estava a levantar peso e senti uma coisa esquisita na cabeça e perdi a força do braço. Depois, quando tentei testar para perceber o que é que se passava, porque podia ser alguma coisa muscular, percebi claramente que o meu braço não estava a funcionar. Então achei que era melhor perceber o que é que se estava ali a passar, e quando tentei pôr de pé, caí para o chão. Eu aí percebi, passa-se aqui qualquer coisa de muito grave. Depois, quando tentei ir apanhar o telemóvel para chamar por socorro, vi que também já não conseguia arrastar-me. Estava sozinha? Estava sozinha. E depois também tentei fazer uma chamada pelo Apple Watch, também não consegui. E depois nessa altura eu percebi claramente, isto eu estou a ter aqui qualquer coisa de perigoso. E nessa altura, pronto, aí o instinto de sobrevivência eu acho que entra em ação. Eu percebi que o socorro não saía porque eu já estava também com a voz muito baixinha. Então eu empurrei um banco que fez barulho no chão, o meu cão ouviu, depois o meu filho ouviu. E eu aí, quando ele abriu a porta, ele perguntou o que é que se passa, porque eu estava a fazer ginástica num andar de baixo onde eu vivo, por isso dava para ouvir. Eu disse-lhe, eu chamei socorro, ele foi ter comigo e eu disse-lhe logo, olha, eu acho que eu estou a ter um AVC, vamos ter que ir para o hospital. E assim foi. E foi um longo percurso depois de recuperação a partir daí? Foi um longo percurso. Tive 11 dias nos cuidados intensivos, fui submetida a uma craniotomia para remoção de uma má formação que eu tinha e também contenção do hematoma, porque era muito grande, não ia ser absorvido. E depois tive 2 meses internada na CUF. Depois, quando saí, tive 1 mês em casa, depois fui fazer um programa de reabilitação em Espanha, onde tive mais 2 meses. E pronto, e depois a partir daí é continuar a fisioterapia, exato, até hoje. Comecei por fazer comecei por fazer 4 horas por dia, depois passei para 2 e agora já só faço 4 por semana, que eu acho um luxo, mas quer dizer, às vezes eu conto às pessoas e elas mesmo assim ficam impressionadas. Joana, essa foi a primeira vez que conseguiu, de algum modo, identificar sinais de que vivia em excesso, não é? Em sobrecarga. Como é que se identificam esses sinais? Houve alguma coisa que a Joana tivesse sentido antes que lhe pudesse indiciar que podia não correr bem? Houve se continuasse naquele ritmo? Exato, e houve vários momentos em que eu verbalizei mesmo. Então, olha, eu não estou a aguentar, estou esgotada. Eu lembro-me que eu chegava do escritório e eu ficava um bocado no carro, na garagem, a respirar e a ver como é que eu vou entrar em casa, porque eu não queria entrar em casa, quer dizer, com os outros também, exato, assoberbada, é que os outros vissem como é que eu estava. Então eu ficava ali um bocadinho, depois subia, mas depois rapidamente os meus filhos vinham falar comigo, ou principalmente a mais nova, que requer mais atenção, e ela percebia perfeitamente que eu não estava a ouvir o que ela me estava a dizer. E eu dizia, eu agora não posso, eu daqui a bocadinho já dou atenção, porque eu ainda vinha acelerada do trabalho e ia pensar no trabalho. Depois lá dava um bocado de atenção, depois a seguir ao jantar já ia mandar mails. Disse 2 meses antes do AVC, confidenciou uma amiga que estava perto de esgotamento. Porquê é que não travou nessa altura? Pois, e na altura ela disse-me, Joana, não pode ser, e tu estás mesmo com um ar cansado, tens que ou arranjar quem te ajude, ou delegar, ou largar algumas áreas, calhar estás com áreas demais. E eu é aquela coisa que a pessoa faz, sim, isso é boa ideia. E sim senhor, eu vou pensar nisso. E depois na semana a seguir, então, já puseste em prática alguma das coisas que falámos no almoço? Eu estou a tratar disso, eu estou a pensar, ainda não sei bem como é que vou operacionalizar. E as coisas vão andando. E depois a questão é que eu acho que a pessoa sempre que desabafa acaba por esvaziar um bocadinho o balão e quase parece, e quando fala em soluções é aquela coisa que se fala muito da dopamina. Sim. A pessoa já sente que está quase a implementar a solução.
Depois desligam um bocado. Olha, como eu já falei, já está resolvido, parece que está resolvido, e não está. E eu na prática não fiz nada que ajudasse a aliviar um bocadinho esse ritmo. O que é que a fazia correr tanto? Porquê é que era tão difícil, no fundo, pedir ajuda, delegar, passar para outras pessoas? E para já eu gostava de ser eu a fazer as coisas. Pois às vezes, mesmo quando me falavam na solução de arranjar alguém para me ajudar, eu dizia sempre, ou que me vai dar trabalho a explicar, ou que eu acho que eu vou fazer melhor do que essa pessoa, vou perder mais tempo. Era muito essa análise tipo de curto prazo, não é? Que eu devia pensar, olha, agora é um investimento que eu faço para depois no longo prazo ter mais tempo. Mas eu nunca queria. Depois eu acho que era também eu querer agarrar tudo. Um bocadinho ambição também. Sim. Eu achava que quanto mais coisas tivesse, mais em poder estava eu. Até ao AVC, Joana, o seu corpo obedecia sempre. Como é que se volta a confiar num corpo que um dia deixa de nos obedecer? Eu ainda hoje não confio nele. Porque eu tenho uma coisa que eu não sabia até ter tido o AVC, que é, eu quando tive o AVC fiquei com hemiplegia. Paraplegia é as pernas, quadriplegia ou tetraplegia é os 4 membros. E a hemiplegia é um hemisfério, por isso eu fiquei com a minha perna e com o braço esquerdo sem funcionar. Depois isso evoluiu para uma hemiparésia, que é dificuldades do movimento do lado esquerdo. Por isso isto acaba por desequilibrar tudo, é o andar, E pronto, e as pessoas acham que é só ela cocheia, mas pronto, mas consegue-se deslocar agora. Mas é um reaprender de tudo, a Joana ficou sem poder conduzir, sem autonomia. Sem autonomia, sim, completamente, nos cuidados intensivos 100%. E depois fui ganhando aos poucos, mas demorou tempo. Joana, disse a determinada altura numa entrevista, na segunda-feira a fábrica continuou a produzir. O que é que um líder aprende numa situação destas ao perceber que consigo ou sem si, a empresa continua? Isso é um grande banho de humildade que a pessoa leva, porque eu realmente pensava que era insubstituível e que se eu não tivesse as coisas iam parar. E depois percebi, não, olha, as coisas continuam, as pessoas estão a marcar as suas reuniões, a fábrica continua a fabricar, a empresa a faturar e eu estou aqui. E eu achava que se eu não estivesse tudo ia parar. E eu acho que isso é quase arrogância, a pessoa pensar que se não formos nós não se faz. Que não se faz, isso não é verdade. Claro que tem que ser feito, tem que se planear e tem que ser feito com cuidado, não é de qualquer maneira, não é largar assim as coisas, mas as coisas conseguem ser delegadas e conseguem ser feitas por outras pessoas. Há pessoas que sobrevivem ao AVC e passam a viver com medo, com alguns receios. A Joana parece ter escolhido outro caminho e viver com mais liberdade. Como é que se faz esta escolha? Como é que fez esta escolha? Como é que decidiu olhar para o lado bonito, se calhar, daquilo que lhe tinha acontecido? Demora. Tipo, não é imediato. Não é imediato, nem pensar. Há um luto que se faz. Há um luto também que se tem que fazer, sim, e eu costumo a fazer. Demorei, não foi logo, porque a pessoa, para já eu ao princípio achava que ia ser tudo muito mais rápido. Sim. Eu achava, pronto, eu agora estou aqui. Porque o que me disseram quando comecei o primeiro programa de reabilitação foi, olha, isto vão ser 4 a 8 semanas. E eu pensei, pronto, na pior das hipóteses são 8. E eu chego a casa, eu estou a andar, está tudo normal e no dia a seguir vou trabalhar. Depois fui percebendo, não, isto não é assim. Tipo, eu ao princípio nem o pescoço eu segurava. O pescoço caía para trás, depois nem sentada conseguia estar, depois foi o estar de pé, depois foi dar um passo, e eu aí percebi a real dimensão do problema. E percebi que ia ser difícil recuperar e trabalhou. Depois, à medida que o tempo foi passando, depois ao princípio começa-se a ter resultados relativamente rápidos e chega ali uma altura em que se começa a ter resultados muito mais devagar. E aí é que para mim foi foi tipo ao fim de um ano, porque eu achei, olha, 6 meses, 9 meses, eu agora vou ficar boa. Quando fiz um ano eu percebi, não, há aqui sequelas que vão ficar para sempre. Eu vou ter que aprender a viver com isto. E aí é que eu dei um bocadinho a volta. Aí é que se muda no fundo aí é que o se chip, muda. como sim, se costuma dizer, e que se começa a perceber o que é que eu consigo fazer com isto agora. E eu comecei a perceber que em vez de me estar a lamentar, já não consigo fazer isto ou já não consigo fazer aquilo, é o que é que eu ainda consigo fazer e que adaptações é que eu tenho que fazer para ter uma vida boa à mesma. O que é que é mais difícil, ou o que é que foi mais difícil para si aceitar? A perda de mobilidade ou a perda de independência? Porque a Joana era uma pessoa super independente, é verdade. E numa fase da sua vida, agora felizmente já se consegue deslocar com autonomia, mas numa fase da sua vida estava completamente, não conseguia levar os seus filhos à escola, não conseguia conduzir, não conseguia naturalmente sair à rua, portanto estava completamente dependente de terceiros. O que é que custa mais a aceitar numa situação? Eu acho que isso é a independência, mas claramente. A pessoa pensar, eu sou adulta e preciso dos outros para tudo. E depois é inevitável a pessoa não sentir o peso. Tipo, eu depois já às tantas pensava, bem, estou a pesar os meus filhos, estou a pesar o meu marido, estou a pesar as minhas irmãs, vou ter que pedir ajuda, que para mim também era uma coisa difícil, porque eu raramente pedia ajuda, também é difícil.
faço sempre ou muita cerimónia ou tenho vergonha. Sim. E aí tive que perceber, não, eu agora para isto vou ter que pedir ajuda. Algum dia a Joana equacionou ou pensou, lhe passou pela cabeça que poderia não recuperar até ao ponto em que estamos hoje? Como está hoje? Como eu lhe estava a dizer há bocado, eu ao princípio estava muito positiva em termos da recuperação, e como eu fui sempre uma pessoa muito trabalhadora, eu até costumo dizer, eu antes punha tipo 100% e na pior das hipóteses saía 99%. Sim. Por isso eu sempre acreditei, eu vou dar a volta, eu vou conseguir e eu vou recuperar tudo. E depois ao fim de pouco tempo comecei a perceber, não, espera lá, eu estou a pôr aqui 200 e sai 20. Isto não é bem como eu quero, agora não estou em controle do meu corpo. Daqui isso é que foi para mim uma grande lição. Que eu achava que controlava tudo e que com trabalho tudo se conseguia. E numa coisa neurológica não é assim. Sim. Porque a Joana estaria habituada a um contexto em que aquilo que depende de si a Joana sabe que consegue fazer, exato, não é? Sim, agora já não é assim. A vontade não é suficiente. Isso. Por muito que eu queira, por muito que trabalhe, às vezes não sai como eu quero. Sim. Há uma frase, Joana, que li numa entrevista sua recente e que me tocou particularmente, porque a Joana diz que a determinada altura a sua fisioterapeuta lhe diz: a Joana que existia até aqui, a Joana que era, morreu, não existe mais, e portanto temos que reconstruir a partir dessa Joana. Como é que se aceita uma frase destas assim nessa altura? É difícil. A pessoa ouve e pensa, olha, se ela está a dizer isto e conhece tantos casos é porque deve ser assim, mas ao princípio custa muito. Sim. Porque lá está, porque era mais, não é tanto, eu não aceito isto, eu não acredito que isto seja mesmo assim como ela está a dizer. Sim. E depois ao fim de um tempo começa-se a perceber, meses depois começa a perceber, não, ela afinal tinha razão. Mas é importante porque o objetivo não pode ser, e eu durante muito tempo era isso, já voltar a fazer isto, voltar a fazer aquilo, voltar a fazer aquilo, e não pode ser. O objetivo tem que ser definir novas metas a partir daqui, com aquilo que exato, com aquilo que ficou. O que é que significa, Joana, fazer o luto de uma pessoa que continua viva, não é? No fundo, porque é isso que pressupõe, a Joana que eu era deixou de existir com esta circunstância, a Joana que eu posso ser tem que ser construída a partir daqui, não é? Como é que isto se planeia, como é que isto se faz, como é que se olha para a frente? É difícil, mas não se planeia, vai-se fazendo no dia a dia. Sente ainda hoje que com estes passos que tem dado, com estes passos de recuperação que tem dado, vai desbravando o caminho daquilo que pode vir a ser o futuro? Sinto orgulho dos progressos. Agora, por exemplo, eu sempre que às vezes vejo fotografias antigas e fico tipo com saudades. Olha como eu era, e tipo em termos de identidade. É porque não é só o corpo, exato, é a nossa identidade. Eu era muito o trabalho que fazia. Há uma dúvida a partir de agora, por exemplo, desde que teve o AVC, de qual é a minha real identidade? Há muito essa dúvida. Porque a pessoa associa a características que tinha que hoje em dia já não podem ser tanto assim. Isso, eu acho que perdemos um bocadinho. Eu acho que isso é comum a muitas pessoas. As pessoas quando se encontram com outras, a pergunta é sempre, então o que é que estás a fazer? Eu acho que a identidade das pessoas é muito aquilo que fazem, o trabalho em questão. E quando isso fica em stand-by, a pessoa parece que fica um bocado, e agora quem sou despida, eu? Não é? Fica despida, exato, é tal e qual isso. E eu senti isso muitas vezes, tipo de ir, às vezes estar em eventos sociais e as pessoas me perguntarem, então, e o que é que estás a fazer agora? E eu dizer, olha, pois agora estou dedicada à minha recuperação, que isto agora é um emprego full-time. Mas a Joana continua ligada às empresas da família, ser uma empresa familiar, sim. E continua a ter um papel ativo também na estratégia da empresa. Mas na estratégia, no dia a dia, não estou envolvida. Houve alguma conquista desta sua fase pós-AVC que tenha celebrado mais do que qualquer conquista profissional que celebrou no passado? Todas as que eu tive físicas, sim. O largar a cadeira de rodas e começar a andar sem cadeira de rodas, o exame de condução, que eu lembro-me que eu vim para casa... Tive que fazer novamente o exame de condução e vim para casa contente, mais contente do que quando tirei a primeira vez a carta, mas mesmo. Não, isso é mesmo a primeira vez que saí sozinha de casa também, que estava tipo cheia de nervos, e pensei, olha, vou inventar 1000 desculpas, afinal está a chover, afinal não vou. E depois quando voltei para casa, pensei, olha, consegui. Isso para mim também foi uma grande alegria, muito bom. O ter conseguido contar a minha história em público também foi uma grande alegria. Eu também hesitei, já me tinham convidado outras vezes e eu dizia que não estava preparada. Quando finalmente depois fiquei orgulhosa de ter corrido bem. É essas coisas. Fala com enorme carinho da possibilidade de voltar a conduzir e de ir buscar a sua filha à escola. Esses momentos são particularmente importantes para quem recupera de uma situação destas. Vê-os como
tão gratificantes como um dia regressar à sua rotina normal, se essa for a sua ambição? Completamente, até porque isso tem graça estar a perguntar, porque a questão que eu estava a falar da identidade e do papel, isso. Que eu senti também ao princípio um bocadinho que perdi um bocado o papel de mãe. Eu lembro-me quando cheguei a casa que eles estavam muito desejando que eu fosse para casa, eu comecei a ver as dinâmicas e vi que eles perguntavam as coisas ao meu marido em vez de me perguntar a mim, do género, estou com dores de cabeça, tomo um Benuron ou tomo um Brufen, e eu só dizia, mas porque eu estou aqui, podem-me perguntar a mim. E tipo, ao princípio não perguntavam, é mesmo conselhos e tudo. E eu isso aí custou-me. E depois tive que demorar algum tempo para eles voltarem a ter confiança em mim e começarem-me a pedir as coisas. Por isso também foi uma grande conquista. O que é que aprendeu, Joana, sobre a vulnerabilidade com esta situação que nunca teria aprendido num contexto normal de trabalho, numa sala de reuniões ou até numa vivência pessoal com amigos, com a família? Eu acho que nós não sabemos o que é ser verdadeiramente vulnerável até acontecer uma situação que nos põe desta maneira. Eu, quando estava nos cuidados intensivos, estava completamente entregue a quem aparecesse. Há uma situação que eu acho que é bastante visual, que foi, eu antes de adormecer, a dada altura, disseram-me, olha, se precisares de alguma coisa, tens aqui uma campainha para chamar. Eu lembro-me que eu acordei, queria chamar, e depois não chegava a campainha. E eu pensei, eu agora vou ficar aqui até que alguma enfermeira venha-me espreitar e que eu possa dizer, estou aqui. E quer dizer, isto é o expoente máximo da vulnerabilidade. Como é que se define enquanto líder, Joana? Eu lidero muito pelo exemplo. Era como te disse no princípio da nossa conversa, que eu sou uma pessoa muito responsável, trabalhadora, muito empenhada. Eu acho que as pessoas veem isso e acabam por sentir também que têm que fazer o mesmo. É possível liderar melhor ou liderar de outra forma depois de experimentar uma fragilidade tão profunda como esta que experimentou? Eu acho que sim, sem dúvida, porque agora essas características eu acho que juntam um bocadinho mais de humanidade. E eu acho que um líder não é uma pessoa que tem que mostrar que é invencível e consegue fazer tudo e que tem as respostas para tudo. Que era uma coisa que eu se calhar antes achava que não me era permitido, nem errar, nem mostrar fraquezas, nem dificuldades, nem medos. Era. Um bocado. Não, essas coisas eu escondia um bocado. Tinha a sua armadura. Exato, sim, exato. Era uma líder com armadura. Exato, Mas, Joana, acha que essa necessidade de vestir essa armadura, que é comum a imensas pessoas, homens e mulheres, decorreu do exemplo familiar que tinha, de ser esse o modelo de liderança que conhecia, ou decorreu da sua vivência no contexto de trabalho, nas práticas que conheceu em empresas por onde passou até antes de integrar o grupo familiar? Eu acho que é os dois. O meu pai é uma pessoa muito, muito exigente e eu sempre me habituei a ser muito avaliada por ele. Sim. E eu acho que nesse sentido é estar sempre a tentar estar à altura e não mostrar falhas, que é para não vir a ser chamada a atenção. E depois eu acho que aquilo que eu também estava a dizer há bocado do síndrome do impostor, que eu acho que as mulheres já têm habitualmente mais, e o ir trabalhar para uma empresa familiar também acaba por ser mais propício a isso, eu acho. E então nesse sentido eu, como não queria mostrar fragilidades e queria mostrar que estava à altura do desafio que tinha e do cargo que tinha, queria esconder um bocadinho os medos, as inseguranças. Eu acho que era um bocado por aí. Quais eram na altura as suas maiores inseguranças? Eu acho que o setor farmacêutico habitualmente tem pessoas ou engenheiras ou farmacêuticos, e eu era economista. Eu lembro-me que às vezes estavam a falar de moléculas ou de máquinas e eu dizia, meu Deus, eu não percebo nada do que é que eles estão a falar. Eu lembro-me que, pronto, como tinha um bocado de medo ou de dizer asneiras ou depois dizer coisas que não faziam sentido, até eu estudava os assuntos à exaustão para não fazer má figura. Exato, acho que era muito aí. Hoje, sente que hoje procuraria líderes diferentes daqueles que procurava há anos para as suas equipas, antes deste episódio? Não sei. Não... Se calhar estava pessoas que se preocupem mais com um bocado mais com o equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho. Pessoas que também sejam capazes de reconhecer que não é, que as coisas não precisam estar 100% perfeitas para essa ser a única resposta, não é? Sim. Ainda acredita naquela figura do líder que resolve tudo? Não, agora completamente não. Exato, antes era muito assim, agora acho que não. O que é que significa para si hoje ter um elevado desempenho? Eu acho que é entregar, mas ao mesmo tempo conseguir ter um equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho. Eu antes achava que era muito trabalho e que o sucesso era definido por isso. E hoje em dia já acho que não. Acho que uma pessoa bem sucedida é uma pessoa que consegue ter as duas componentes da vida relativamente equilibradas. Claro que há fases em que a pessoa sacrifica um em prol do outro, mas acho que uma pessoa que viva assim não é uma pessoa, para mim não é uma pessoa bem sucedida. Se pudesse falar com a Joana, que desceu ao ginásio
naquela manhã de domingo, o que é que lhe diria? Bem, quase como um sonho de olha, hoje não vais, pode correr mal. Não, eu diria, quer dizer, eu tive vários sinais de que tinha que abrandar e eu de facto não obedeci, ignorei. Eu acho que nós temos que ouvir o nosso corpo e também ligar mais ao instinto e não ser tão racional. Eu sou uma pessoa muito racional. Sim. E acho que a pessoa também tem que prestar atenção a esse assunto. Esses sinais que foi percepcionando ao longo do tempo eram cansaço, quase desinteresse por outras coisas que não do trabalho. Por exemplo, eu lembro-me que às vezes ia almoçar com amigas e estava o tempo todo a olhar para o relógio. E quando chegava ao fim do almoço eu começava a pensar, agora vou ter que mandar este mail, agora vou ter que telefonar a este. Às vezes já ia no carro a mandar mensagens no Teams. Quer dizer, a pessoa depois assim não aproveita. Sim. Não está nem num sítio nem no outro. Não vive nem uma realidade nem outra realidade. Não é? E eu acho que isso não é preciso. Disse recentemente, Joana, não sei se sou a melhor versão de mim, mas sou uma versão diferente. Quem é a Joana hoje? Eu acho que sou uma pessoa ainda mais resiliente. Mais resiliente, acho que já tenho mais amor próprio, ou tenho mais orgulho da pessoa que me tornei, em vez de estar o tempo todo a pensar o que é que eu não sou capaz de... Devia ter feito isto melhor e devia ter feito aquele outro melhor. O que é que inspira, Joana? Inspira-me trabalhar para uma empresa que foi fundada pelo meu avô há mais de 100 anos. Inspira-me trabalhar na área da saúde e procurar o bem-estar das pessoas. Inspira-me o conhecimento, eu gosto muito de aprender e estudar. Inspira-me as pessoas, porque eu acho que nós sem pessoas connosco a trabalhar, que sozinhos não vamos a lado nenhum. Acho que é sobretudo isso. E a família também. Para mim a família é muito importante. Obrigada, Joana, foi um gosto tê-la no podcast, foi um imenso prazer recebê-la. Fechamos assim o episódio de hoje do Céu é Limite, que contou com edição e sonoplastia a cargo de Gustavo Carvalho e Salomé Rita. Tivemos connosco na cadeira do líder Joana Ferraz da Costa, administradora do Grupo Iberfar. Quanto a nós, quero ouvi-lo, saber o que pensa e que dúvidas tem sobre liderança e o mundo do trabalho. Se tem histórias para me contar, um líder que marcou o seu percurso ou dúvidas de carreira que o inquietem, envie-me um e-mail para o ceoelimite@expresso.empresa.pt. Da minha parte é tudo. Regresso, como é hábito, na próxima semana com mais histórias de líderes que inspiram. Até lá, já sabe, fique bem. O céu é o limite. No episódio de hoje falamos de saúde e de liderança. Duas dimensões que devem caminhar lado a lado, sempre. Na Volvo Cars, há quase 100 anos que o foco é exatamente o mesmo. As pessoas, a sua segurança e o bem-estar de todos os que conduzem os nossos automóveis. O novo Volvo ES90 é a prova disso. Um modelo onde impera o equilíbrio. Pare, respire fundo. Ajuste a luz ambiente do habitáculo e deixe-te levar pelo silêncio de uma cabine altamente insonorizada. Ou, se preferir, pelo som envolvente das 25 colunas de alta fidelidade da Bowers & Wilkins. Este é um topo de gama que o ajuda a cuidar de si, enquanto cuida dos outros. Novo Volvo ES90 for Life in Balance.